Os metais não ferrosos, como o próprio nome já aduz, são os metais que não contêm ferro em sua composição. Eles não são magnéticos e geralmente são mais resistentes à corrosão. Os principais metais não ferrosos, juntamente com algumas de suas características, são o chumbo, muito utilizado na fabricação de forros para cabos, como elemento na construção civil, pigmentos, soldas suaves e munições. O cobre está empregado principalmente em fios elétricos, cabos, tubos, placas de circuito e condutores. O estanho, utilizado para produzir diversas ligas metálicas, as quais são utilizadas para recobrir outros metais e protegê-los da corrosão. É amplamente empregado em soldas eletrônicas. O níquel, muito importante na fabricação de aço inoxidável, superligas de níquel utilizadas em indústrias aeroespaciais, como revestimento de outros metais para proteção contra corrosão e oxidação, na fabricação de moedas e baterias recarregáveis. O zinco, bastante utilizado na galvanização do aço ou ferro, protegendo esses metais contra a corrosão e na fabricação de ligas metálicas. O tungstênio, utilizado em muitas aplicações de alta temperatura, como filamentos de lâmpadas, tubos de raios catódicos e válvulas termiônicas, resistências de aquecimento e tubeiras de foguetes. O cobalto, implementado em ligas metálicas na fabricação de vidros, esmaltes, cerâmicas e porcelana para obter uma cor azul brilhante e permanente, e o mais diferencial deste elemento é a sua aplicação na forma cobalto 60, bastante utilizado em tratamentos médicos e na técnica de irradiação de alimentos, a qual vem demonstrando um verdadeiro diferencial para os produtores rurais. O titânio, utilizado na fabricação de ligas leves e resistentes, que são empregadas na fabricação de peças para motores, foguetes e aeronaves. Sua característica lustrosa e resistência à oxidação agregam valor a joias e relógios. Entre outros, incluindo o alumínio, que é o metal que vamos abordar neste vídeo. A história do alumínio. A história do alumínio é bastante extensa, tendo raízes na Roma Antiga. O isolamento inaugural do alumínio é atribuído a Friedrich Wöhler, em 1827. O nome alumínio também foi atribuído a Humphrey Davy no mesmo ano. O alumínio é um metal encontrado em abundância na crosta terrestre, na quantidade de aproximadamente 8% no formato da bauxita. Raramente é encontrado em sua forma livre. Suas atuais aplicações industriais são recentes, sendo produzido em escala industrial e difundido no mundo todo somente a partir do século XIX. Durante algum período foi considerado um metal precioso, pois para fazer a sua separação das rochas que o continha era um processo complicado e custoso, chegando a ser considerado mais valioso do que o próprio ouro. Com o avanço dos processos de industrialização, de obtenção, os preços foram baixando devido à descoberta anterior de um método relativamente simples de extração do metal. Com o processo Bayer, permitiu-se a obtenção e difusão do alumínio para uma multiplicidade de aplicações sequer imaginadas na época. Algumas características do alumínio. O alumínio é um elemento químico cuja sigla é Al, apresenta número atômico igual a 13 e número de massa aproximadamente igual a 27U. Assim, um átomo de alumínio é 2,25 vezes mais pesado que um átomo de carbono. Possui o ponto de fusão igual a 660 graus Celsius, o que é relativamente baixo se comparado ao do aço,
que é da ordem dos 1570 graus Celsius. Seu peso específico é aproximadamente 35% do peso do aço e 30% do peso do cobre. As aplicações do alumínio são muitas. Encontramos ele em utensílios de cozinha, latas e folhas, arquitetura e construção civil e metalomecânica, em algumas aplicações de transmissão de eletricidade, e neste vídeo falaremos sobre a sua utilização em engrenagens. As primeiras engrenagens foram feitas de madeira, eram bastante rudimentares e começaram a ser utilizadas mais especificadamente na Idade Média. No entanto, Leonardo da Vinci, no século XV d.C., desenhou as engrenagens mais próximas dos modelos que conhecemos hoje. As engrenagens realmente começaram a aparecer na Revolução Industrial. Nesse momento começou a surgir engrenagens cilíndricas, cônicas, de dentes retos, parafusos sem fim, entre outras. Esses modelos foram feitos em base dos desenhos do Leonardo da Vinci. Com essa breve história das engrenagens, iremos agora comentar um pouco sobre os tipos e as suas funções específicas. Engrenagens cônicas de dentes retos. Tem grande benefício com a capacidade de alterar a direção de um giro, bem como a sua força. Apesar de ser utilizado em maquinários diversos, é preciso ter um grande cuidado com a sua montagem. Como é uma engrenagem inclinada, na indústria ela está sujeita a se desencaixar ou emperrar. Engrenagens cônicas de dentes helicoidais possibilitam um grande aproveitamento de energia. Seus dentes mais compridos e inclinados produzem menos ruídos e são mais eficientes. São usadas em maquinários com necessidade de grande transmissão de torque devido a suportarem altos volumes de cargas e velocidades. Engrenagens cônicas de dentes hipoides. São separadas nos eixos que se cruzam em dois níveis paralelos. Suas vantagens são design compacto, possibilidade de aplicação em espaços limitados e a combinação com outros tipos de transmissão, além de sua capacidade de suportar torques elevados. Porém, essa engrenagem não deve ser usada para velocidades altas e exige óleos lubrificantes especiais para funcionar. Engrenagens cilíndricas de dentes retos. Sua principal finalidade é proporcionar variação tanto na força quanto na velocidade de rotação nos seus eixos. Seu custo é bem mais baixo e de fácil instalação. Possui alta confiabilidade, porém sua desvantagem é o barulho que causa quando trabalha. Engrenagens cilíndricas helicoidais. Em comparação com a engrenagem de dente reto, ela tem menor ruído e suporta uma carga maior do que as suas similares. Isso ocorre porque seus dentes são maiores devido à sua posição ser inclinada. A maior utilização desse tipo de engrenagem é em indústrias alimentícias, automobilísticas, ferroviárias e siderúrgicas. Engrenagem de parafuso sem fim. Tem um funcionamento diferente quando comparada às demais. Ela ganha esse nome devido ao formato de sua roda, pois quando o parafuso é movimentado, dá a impressão que ele executará um movimento sem fim. A maioria das outras engrenagens fazem uso de altas velocidades. Já a de parafuso sem fim possui uma taxa de transmissão mais baixa, que varia de acordo com o maquinário em que será incorporada e o número de dentes. Embora façam parte da estrutura de praticamente todas as máquinas, a produção de rodas dentadas ainda hoje é um processo demorado e custoso. Engenheiros do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, desenvolveram uma nova geração de rodas dentadas, que utilizam os mesmos dentes metálicos, porém montados sobre um corpo de plástico ou alumínio. Outra vertente de pesquisa está na geração de engrenagens que se constituirá em dentes de alumínio poroso presos a uma estrutura de plástico ou do próprio alumínio, caso os dentes da engrenagem sejam constituídos de outros metais. A ideia não é nova. Há cerca de um século atrás, quando ainda não havia máquinas automatizadas capazes de produzir engrenagens de corpo único, os engenheiros utilizavam um corpo de madeira sobre o qual eram montados os dentes metálicos. O que os cientistas fizeram agora foi substituir o corpo de madeira por materiais muito mais leves e resistentes, como por exemplo o nosso querido alumínio. Essa nova geração será mais leve, mais silenciosa e mais barata de se fabricar, se comparado com as rodas dentadas atuais que são feitas inteiramente de aço. A redução do peso é um aprimoramento muito significativo, pois isso implica diretamente na redução das perdas de energia dentro do sistema.
Os tratamentos térmicos realizados em materiais não ferrosos são um pouco diferentes dos que são realizados nos aços. Elevadas taxas de resfriamento não levam à formação de uma fase dura e frágil, como a martensita no caso dos aços, mas sim a um congelamento da microestrutura de elevada temperatura. A explicação para isso está relacionada com a presença do carbono nos aços, que é um elemento de liga intersticial e não substitucional. A exceção nas ligas ferrosas está nos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos, nos quais são feitos tratamentos térmicos semelhantes aos dos materiais não ferrosos. Os tratamentos térmicos que são realizados nos materiais não ferrosos e nos aços inoxidáveis são: solubilização. Esse tratamento térmico visa a eliminação de precipitados no material. É frequentemente realizado em aços inoxidáveis, embora seja uma liga ferrosa. As temperaturas utilizadas nos tratamentos térmicos de solubilização são elevadas e mais próximas do ponto de fusão das ligas, em regiões onde existem apenas uma fase. Envelhecimento. Esse tratamento visa o oposto da solubilização. O tratamento térmico de envelhecimento, ou recozimento isotérmico, visa a formação de precipitados que aumentam a resistência do material. Esses tratamentos são realizados em temperaturas onde o diagrama de equilíbrio mostra a presença de pelo menos duas fases. Homogeneização. Esse tratamento térmico visa homogeneizar a composição química do material. Esse tratamento é comumente realizado em peças fundidas e seu tempo de duração é bastante longo, podendo chegar a dias. As temperaturas dos tratamentos térmicos de homogeneização são próximas das temperaturas utilizadas nos tratamentos térmicos de solubilização. Recozimento. Os tratamentos térmicos de recozimento levam à diminuição do encruamento e causam uma diminuição da dureza do material metálico. Esse tratamento também é conhecido como alívio de tensões e visa eliminar tensões residuais, causadas por diferentes motivos, como por exemplo soldagem e conformação mecânica, e é comum aos materiais ferrosos e não ferrosos. E assim concluímos o nosso vídeo. Nele, nós vimos o quão importante é o alumínio e os metais não ferrosos em nosso dia a dia e nossa vida. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e que tenham gostado. Forte abraço!